Olá, amigas crocheteiras, tudo bem com vocês? Eu sou Lídia Pavelqueires e estou começando mais um passo a passo em crochê. Para você que é novo e chegou aqui agora, temos vídeos 2 vezes na semana, segunda e quinta-feira. Se gosta de passo a passo em crochê, clica no botão inscrever-se que fica aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Para me acompanhar em tempo real é lá no Instagram, @decorandap, lá ficamos mais próximas e conectadas porque eu posto tudo em tempo real. No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo do descanso de copos basiquinho. Gente, é uma peça que, apesar do nome basiquinho, é muito bonito, feito com pontos básicos em crochê. Muito fácil de fazer, perfeito para quem quer iniciar a prática do crochê e quer aprender uma peça pequena que na hora você já vê o resultado, né? Esse trabalho eu produzi no barbante barroco, a cor 7603. A agulha que eu utilizei é a 3,5 milímetros. Lista de materiais passado, bora pro passo a passo. E eu vou iniciar fazendo o anel mágico. Faço um pontinho na agulha e solto do dedo. Subo mais 2 pontos de corrente, aqui equivale ao primeiro ponto alto. Laço a agulha, dentro do anel mágico vou fazer mais 11 pontos altos, com esse primeiro, totalizam 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vou fechar o anel mágico. 1, 2, no terceiro ponto da corrente, introduzo a agulha e arremato fazendo um ponto baixíssimo, ajusta mais um pouco fechando o anel e ficou pronta a nossa primeira carreira. Para nossa segunda carreira, vou alongar essa laçada, introduzo a agulha de trás para frente. Nesse primeiro ponto, eu passo a laçada lá para o outro lado, volto no mesmo ponto e aqui eu trabalho um ponto baixo e uma corrente. Aqui é o primeiro ponto alto da segunda carreira. No próximo intervalo, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1, 2. No próximo ponto, 2 pontos altos. E em cada ponto da carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1. E o segundo. Laço a agulha no próximo, mais 2 pontos altos. E eu vou fazer essa mesma sequência por toda a volta. Ao final da segunda carreira, nesse ponto eu tô com um total de 23 pontos. Aqui do lado é aquele ponto inicial que nós fizemos um ponto baixo e uma corrente. Eu laço a agulha e nesse mesmo espaço em que eu fiz o primeiro ponto alto, eu introduzo a agulha e trabalho mais um ponto alto, porque essa sequência nós fazemos 2 pontos altos em cada um dos pontos que trabalhamos na carreira anterior. Aqui tem o ponto baixo, a corrente. No ponto da corrente, introduz a agulha, faz a laçada e arremata fazendo um ponto baixíssimo. E assim finalizamos a nossa segunda carreira. Para a terceira carreira, é só alongar a laçada, introduz a agulha de trás para frente, passo a laçada para o outro lado, volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo, uma corrente, tenho o primeiro ponto da terceira carreira. Laço a agulha, no próximo espaço é o segundo ponto alto que nós trabalhamos nesse mesmo ponto. Então, é nesse ponto que eu vou fazer o aumento da sequência, que são 2 pontos altos no mesmo ponto. Fiz os 2 pontos altos, no próximo ponto, mais um ponto alto, 1, e no próximo, 2 pontos altos. Então, essa sequência eu vou intercalar, um ponto alto no primeiro ponto, 2 pontos altos no segundo ponto,
que trabalhamos na carreira anterior. Laço a agulha, um ponto alto no primeiro ponto, laço e no segundo ponto, 2 pontos altos. E assim eu vou trabalhar por toda a volta. Chegando ao final da terceira carreira, trabalhei um ponto alto no primeiro ponto, 2 pontos altos no segundo por toda a volta. Chegando aqui, tem o ponto baixo e a corrente, é nesse ponto da corrente que eu introduzo a agulha e fecho fazendo um ponto baixíssimo. Alongo a laçada no ponto alto da frente, observem que o ponto alto em que eu vou passar a laçada para o outro lado, essas duas perninhas aqui, elas estão mais abertinhas, tem uma separação entre elas, diferente das outras. Então, nós vamos introduzir a agulha de trás para frente, pegando apenas as duas argolinhas aqui em cima. Vocês conseguem ver até a agulha. Pego essa laçada e eu passo ela aqui pro outro lado. Porque nós vamos voltar nesse mesmo ponto, ficando com duas laçadinhas na agulha. Faço um ponto baixo, nós vamos trabalhar apenas pontos baixos. Então, aqui, observem que eu estou trabalhando no ponto do aumento da carreira anterior. Esse é o primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. No segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Faço o primeiro e o segundo. Certo? Agora, aqui inicio uma nova sequência, formada por 3 pontos no total. Então, nesse primeiro ponto alto, que é sozinho, um ponto baixo. No primeiro ponto do aumento, também um ponto baixo. No ponto do aumento, 2 pontos baixos. Um e o segundo. Uma nova sequência. Um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo, no aumento, no segundo ponto do aumento, 2 pontos baixos, um e o 2. E eu vou seguir trabalhando essa sequência por toda a volta. Ao final da carreira, aqui eu tenho o último ponto da nossa sequência. Observem que ele tem um relevinho, que é o ponto que nós pegamos, finalizamos com um ponto baixíssimo e passamos a laçada para esse ponto. Então, introduz a agulha embaixo desse relevo e aqui trabalho um ponto baixo. Aqui do lado é o ponto baixo inicial, entra no meio desse ponto baixo, duas perninhas do ponto baixo e aqui em cima a argolinha passando. Você introduz a agulha nesse ponto aqui e faz um ponto baixíssimo, arrematando a sequência. Para nossa próxima carreira, eu alongo a laçada, introduzo a agulha de trás para frente no ponto baixo da frente, passo a laçada para o outro lado, volto no mesmo ponto e aqui eu faço um ponto baixo. Laço a agulha, pulo um ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha no mesmo ponto, faço o segundo ponto alto. Uma corrente, laço a agulha no mesmo ponto, o terceiro ponto alto. Pulo um ponto de base e no próximo eu prendo fazendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo um ponto de base e no próximo eu prendo com ponto baixo. Laço a agulha, pulo um ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto, uma corrente, laço a agulha no mesmo ponto. O segundo ponto alto, uma corrente, laço a agulha no mesmo ponto. O terceiro ponto alto. Pulo um ponto de base e no próximo eu prendo com um ponto baixo. 3 correntes, 1, 2, 3. Pulo um ponto de base e no próximo um ponto baixo. Laço a agulha, pulo um ponto de base e no próximo
um ponto alto, uma corrente, laço a agulha no mesmo ponto, o segundo ponto alto, uma corrente, laço a agulha no mesmo ponto, o terceiro ponto alto. Pulo um ponto de base e no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo um ponto de base e no próximo, prendo com um ponto baixo, laço a agulha, pulo um ponto de base e no próximo, vou fazer a sequência de 3 pontos altos, uma corrente. Vou fazendo o primeiro ponto alto, o segundo, uma corrente, e o terceiro. Pulo um ponto de base e no próximo, prendo com um ponto baixo, e eu vou fazer essa sequência por toda a volta. Ao final da carreira, aqui do lado, vão restar apenas 2 pontos baixos, e logo já tem um ponto baixo esperando. Então, aqui você introduz a agulha e prende fazendo um ponto baixo, faz as 3 correntes e arremata com um ponto baixíssimo no meio do ponto baixo inicial. Fecho fazendo um ponto baixíssimo. Ficando assim a nossa sequência. Para nossa próxima sequência, eu vou alongar essa laçadinha e nesse espacinho aqui entre o ponto alto e o leque, eu vou introduzir a agulha de trás para frente e passar essa laçada lá pro outro lado. Deixo ela mais alongada, entro de volta nesse mesmo espaço, e aqui eu trabalho um ponto baixo e uma corrente. Tenho o primeiro ponto alto. Venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha no próximo intervalo, 2 pontos altos. 2. Uma corrente, laço a agulha no próximo intervalo entre os pontos altos, 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma corrente. Entre o terceiro ponto alto e o ponto baixo, eu introduzo a agulha e eu faço 2 pontos altos. Um e o segundo. Ficando desse jeito. Aqui ficou formado 4 leques de 2 pontos altos com uma corrente de separação entre eles. Nesse ponto aqui do lado, eu fecho fazendo um ponto baixo. Laço a agulha, no próximo intervalo eu faço 2 pontos altos, um e o segundo. Uma corrente, laço a agulha, no próximo intervalo 2 pontos altos, um, 2, uma corrente, laço a agulha, no próximo intervalo 2 pontos altos, um e o segundo. Uma corrente, laço a agulha, no próximo intervalo entre o terceiro ponto alto e o ponto baixo, eu vou trabalhar novamente 2 pontos altos. Então, aqui eu formei mais uma sequência de quatro blocos de 2 pontos altos com uma corrente de separação entre eles. Nessa argolinha do lado, eu prendo com um ponto baixo, laço a agulha. Aqui no leque do lado, vou iniciar novamente uma nova sequência de 4 bloquinhos de 2 pontos altos. No primeiro ponto, é esse espaço aqui, o ponto baixo e aqui o primeiro ponto alto. Introduz a agulha e nesse espaço você vai fazer 2 pontos altos, uma corrente. No espaço da frente, entre o primeiro e o segundo ponto alto, mais 2 pontos altos com uma corrente de espaço. Entre o segundo e o terceiro ponto alto, repete 2 pontos altos e uma corrente de espaço. No último espaço, entre o terceiro ponto alto e o ponto baixo, você vai repetir novamente 2 pontos altos e prender na sequência de correntes com um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a volta. Chegando ao final da carreira, aqui nós temos já aquele arquinho de 3 pontos de corrente, eu faço um ponto baixo. Do lado tem o ponto inicial, um ponto baixo, um ponto de corrente, introduz a agulha na corrente e fecha fazendo um ponto baixíssimo.
E ficou pronto o nosso descanso de copo basiquinho, super fácil de fazer, mas não deixa de ser muito bonito também, feito com pontos básicos do crochê. Nesse ponto pode cortar o fio, passo a laçada aqui para o outro lado, para fazer os acabamentos. E ficou pronto o nosso trabalho. Olha só que gracinha que ficou. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou da nossa peça. Dúvidas, deixa também aí nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho das notificações, porque só assim você vai receber os alertas dos próximos vídeos. Aqui no nosso canal tem vídeo 2 vezes na semana, segunda e quinta-feira, às 18h30. Para me acompanhar em tempo real é lá no Instagram, @decorandoap, esse que tá passando aqui embaixo. Meu muito obrigada por você assistir até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!